Boa tarde, tudo bom? E aí, vamos começar nossa live de hoje sem o Pastor Mário, né? Mas com certeza vai ser muito bom estar com vocês hoje aí. Amém. Olha aí. Glória a Deus. Vamos entrando. Eu vou colocar o texto aqui já para vocês poderem pegar. Colar. É isso aí. E publicar. E fixar. Amém. Glória a Deus. Vamos entrando aí. Alguém avisa a São Paulo para entrar. Já estamos bem no horário. Espero que todos estejam bem. Aqui em São Paulo continuamos a nossa quarentena e agora com o nosso rodízio ampliado, né? Amém. Glórias ao Senhor. Pois é, meu irmão Marcos, estamos hoje de soldados, estamos numa guerra aí, então é importante estarmos paramentados, uniformizados com a roupa certa, né? Ontem o pastor Mário falou sobre as roupas, as vestes certas, né? É óbvio que ele não falou apenas sobre vestes que nós usamos, a que está por fora, mas hoje talvez seja uma homenagem aí à palavra de ontem, foi uma palavra muito preciosa, muito preciosa, fiquei ruminando ela depois da live, foi muito boa, né? Liguei agradecendo ao pastor Mário e foi muito bom estar com ele. E eu queria aproveitar, depois que terminar essa live aqui, eu não sei se todos vocês sabem que a Missão Cristã Elim oficial, né, a Missão Cristã Elim Nacional, ela tem um canal no YouTube. Então todos os vídeos que estão sendo feitos pelo Pastor Martim, eles estão dentro desse canal. E por que é bom saber? Primeiro porque os vídeos que estão ali, eles estão já com legenda em inglês. Se você conhece alguém que precisa ouvir essas palavras, você pode estar compartilhando através desse canal. E é mais fácil compartilhar também o link do YouTube, porque os vídeos são longos pelo próprio WhatsApp. Então eu tenho feito muito isso. Depois que termina o vídeo, eu recebo do pastor Guilherme no Rio de Janeiro o link já do vídeo no YouTube e repasso para a igreja, tanto São Paulo, Valinho, Jandira, né, para os irmãos que estão espalhados aí, que eu conheço, eu vou sempre passo. Então se você que está seguindo aqui Missão Cristã em São Paulo, né, acompanha as lives do pastor Martim, mas não segue o canal do YouTube, passa a segui-lo, depois eu vou colocar o link na nossa página, e para que você possa também ver os vídeos que está lá, aquilo ali é um acervo, as palavras são muito preciosas, né? É sempre bom ter aquilo no nosso bom depósito, e você pode também compartilhar com seus amigos essas palavras. Às vezes nós não sabemos o que falar para as pessoas, como falar de Jesus, e as palavras que têm sido faladas são excelentes para você poder dar uma primeira abordagem aí sobre Cristo na vida de cada um. Então, vai lá no nosso canal do YouTube, Missão Cristã Elim Oficial, você pode colocar separado, né? Missão, tudo sem o acento, né? Missão Cristã Elim Oficial. E você vai conseguir lá ver todos os vídeos, segue, depois me falam como é que estão os vídeos, as legendas, se tá legal, tá bom? Amém, irmãos. Enquanto vocês estão entrando, eu vou orar ao Senhor. Vamos falar hoje. Lembrando que nós temos nossa live de hoje, depois na sexta-feira, quarta e quinta, continua assim ainda. E na próxima semana, segunda, terça e assim por diante. Aí na semana que vem nós vamos ver como nós vamos fazer. Amém? Boa tarde, pastor. Calor por aí. Essas lives têm sido uma bênção para compartilhar com outras pessoas. Amém, irmã. Amém, Denise, lá de BH, né? Olha, alguns vídeos nossos aqui de São Paulo, a Igreja de São Paulo não tem ainda um canal. Vou ver se eu consigo criar os vídeos da Igreja de São Paulo. Alguns estão no YouTube, mas pelo meu particular. Não tive tempo de criar ainda, irmãos. Vamos ver se eu consigo desenvolver. Na verdade, eu não sei como é que cria, mas eu vou ver se eu consigo fazer. Mas a boa parte dos vídeos ficam 24 horas, alguns eu consigo compartilhar, e os que eu consigo compartilhar no YouTube eu jogo na página da igreja, Missão Cristã em São Paulo, tá? Amém. Marcos dizendo que ele foi um soldado. Amém, Marcos. Você é um homem de Deus, nós temos uma alegria muito grande por esse nosso exército, e saber que você estava lá também é um privilégio. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos a Ti, Te agradecemos, Pai, por esse momento onde a Tua palavra, Senhor, será falada. Visita, Senhor, nossos corações, enche-nos da Tua presença, que possamos, ó Pai amado,
ser tocados pela revelação da Tua palavra. Que essa palavra alcance os corações, aonde quer que eles estejam, seus lares. Ó Pai amado, se estiverem aflitos, que seja, ó Pai amado, uma palavra de ânimo. Se estiverem, ó Pai amado, distantes, que seja um alerta, Senhor, para voltar. Mas eu oro a Ti e clamo, Senhor, que nessa tarde Teu Espírito possa falar através de nossas vidas e que possamos, ó Pai amado, Senhor, anunciar o Teu reino, Senhor, com graça. Eu oro e lhe peço que toda distração, ó Pai amado, caia por terra. Teus filhos estejam agora, ó Pai amado, Senhor, com atenção total para esse tempo que falaremos o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Ó, última página. Não tenho mais nada para escrever. Hoje eu vou ter que sair para comprar um caderno, senão eu não tenho mais página para escrever aqui. Glória a Deus, né? Amém. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus e nós vamos falar, na verdade, sobre Manassés, né? Mas quando você lê a história de Manassés, você fica com uma impressão de que o texto trata apenas dele, né? De um rei que foi o pior rei de Israel, né? Manassés, ele foi o pior rei de Israel. E aí você fica com aquela impressão, poxa, né? Como que um homem desse pode ficar 55 anos, né? Alguns dizem que é 45, a Bíblia fala que é 55, vou com a Bíblia. 55 anos de reinado, como que ele pôde, né? Como que Deus tolerou a impiedade, né, o escárnio, o pecado desse homem durante tanto tempo, né? Praticamente uma vida. E é aqui que nós vemos e percebemos que o texto não fala sobre o pecado de Manassés, mas do amor de Deus, né? Como Deus é amoroso, né? Então nós vamos falar sobre esse amor na tarde de hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas. A minha já está marcada aqui. 2 Crônicas. E eu fiz uma pegadinha, aí vocês viram que está Naum, né? Naum está na Bíblia, né? Vamos ler Naum também, né? Está aí, Naum capítulo 1, versículo 3. Então vamos para 2 Crônicas, capítulo 33. Eu vou ler o versículo 6, 9 e do 11 ao 13, tá bom? Vamos lá? Diz assim. Não, é do 1 ao 6, desculpa. É do 1 ao 6, do 11 a 14. Eu notei a coisa errada aqui, vamos lá. Então é 2 Crônicas 33, do 1 ao 6. Ó, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baalaíns, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Imom, e usou de adivinhações e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Agora vamos para o 11. Lemos do 1 ao 6, no mesmo capítulo, do 11 em diante. Pelo que o Senhor trouxe... lê o 9 também. O 9 é interessante ler também. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Agora sim o 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Senhor, perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Como eu falei, Manassés ele fez tudo que um rei não poderia fazer, né? Tudo que um homem de Deus não poderia fazer. Ele foi pecador,
ele instituiu ídolos, né? Construiu estátuas de adoração dentro do tabernáculo. Ele fez seus filhos passar pelo fogo, né? Havia uma prática de um deus chamado Moloque, né? E ele fez os filhos dele passar por ali, no vale, né? Já falei sobre isso uma vez na igreja, no estudo das portas. Ele adorou, ele permitiu que as pessoas tivessem seus postes, né? Aqueles lugares onde você tinha uma adoração nas suas casas, nos montes. Ele fez alianças com os reis da Síria. Ele provocou de todas as formas a ira do Senhor, né? E o que não está escrito aqui, mas é importante contextualizar, é de quem Manassés é filho. Manassés é filho do rei Ezequias. O rei Ezequias é um dos reis mais queridos da Bíblia, depois de Davi, né, junto com Josias, porque ele foi um dos poucos reis ali de Jerusalém, de Judá, que realmente tiveram um comportamento como de um homem de Deus. Eles se importaram em fazer coisas que agradassem ao Senhor. E Ezequias foi um desses homens, e a Bíblia o chama de um homem temente ao Senhor. Ele fez coisas que agradou ao Senhor, teve momentos de altos e baixos, mas ele foi um homem que andou nos caminhos dos seus pais, nos caminhos do rei Davi. Mas uma coisa em especial chama a atenção da história de Ezequias, que é quando ele pega uma doença incurável, né? E a história conta, a Bíblia conta que ele, sendo diagnosticado que a doença dele era uma doença de morte, ele vira para a parede, né? Ele olha para a parede e diz ao Senhor: lembra-te dos dias em que eu te servi, né? E o profeta, já indo embora no pátio do palácio, o Espírito do Senhor diz: volta, e diz para ele que mais 15 anos seriam dados a ele, né? Então, é lindo a forma como Deus se manifesta, como Deus se derrama na vida de Ezequias. E, segundo as contas, né, da história, Manassés tinha aproximadamente 7 anos quando o seu pai estava com essa doença incurável, né? Com 11 anos de idade, ele viu o pai dele derrotar um exército dos assírios, né? E viu o quanto o pai dele resistiu a alianças com o mundo. Ele percebeu e via um temor na vida do seu pai. Mas seu pai, 15 anos depois, ele falece, ele morre, né? E então, com 12 anos, o Ezequias reina e começa o seu reinado. Ezequias não, Manassés, perdão, ele reina e começa o seu reinado. O que aconteceu com esse jovem? Onde ele se perdeu? E aí nós percebemos que as escolhas das nossas vidas, elas são pessoais. E é importante falar sobre isso, fazendo uma comparação com o mundo. O mundo a vida toda, pelo menos a minha infância foi assim, vilão era vilão, mocinho era mocinho. Agora não. Nós estamos glamorizando, né? Nós estamos vendo o mundo glamorizar o vilão, né? O vilão tem o seu fundo humanista, né? A bruxa não é tão bruxa, ela foi bruxa porque alguma coisa aconteceu com ela. O corrupto não era tão corrupto porque alguém fez alguma coisa por ele. O que nós vemos é que há uma adoração, há um carisma maior dos vilões do que dos mocinhos, né? E por que o mundo tenta glamorizar o vilão, né? Porque o vilão sempre foi a associação com o pecado, com o erro, com o mal, né? E a ideia é deturpar os valores, é mudar os valores, é dar um humanismo a tudo isso e explicar que todas as coisas que fazemos têm uma desculpa, têm um porquê, que no fundo, nós não somos culpados, né? No fundo, o que fizemos é consequência de alguma coisa, né? Sempre dando uma justificativa para o erro. E aí é importante ler Naum. Vamos ler Naum. Eu não vou achar aqui porque eu já escrevi o versículo, mas você pode achar Naum, eu vou dar até um tempinho para você achar. Naum, capítulo 1, versículo 3. Está lá no Velho Testamento, um profeta menor, depois de Miqueias, vai lá. Achou? Diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, ponto. Mas grande em força e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor não torna por inocente o culpado. Então, o que isso quer dizer? Que enquanto o mundo tenta dar ao vilão uma bondade que não existe, né? Enquanto o mundo tenta falar que, olha, as pessoas são ruins, mas elas são ruins porque alguém foi ruim com ela, justificando como se o erro tivesse a justificativa, a Bíblia, ela mostra a natureza e a essência do mal. Olha, o mal é mal,
Pecado é pecado e Deus não torna o pecador inocente. Então, aparentemente, nós percebemos que são duas visões aqui. Uma de um mundo tentando jogar um pano quente em cima das coisas que são erradas, e de outra de um Deus dizendo: erro é erro. E não tem o que você mudar, não tem como você tirar essa questão toda. Talvez aos olhos do mundo, Deus seja tão difícil de engolir, porque ele não aceita o pecado, ele não suporta o pecado. Mas quando nós olhamos a história de Ezequias e de Manassés, nós percebemos que alguma coisa está errada no conceito do mundo. Porque se de alguma forma alguém tem que influenciar alguém, se todos nós somos influência de algo, se as nossas ações elas não são consideradas como ações nossas, mas decorrência de algo, então por que Manassés era tão diferente de seu pai? Por que Manassés errou tanto? Por que ele fez questão de errar, né? E a palavra aqui é provocar a ira, né? Tá em qual versículo aqui? Peraí, deixa eu achar aqui. E provocou... no versículo 6, né? Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rimom, usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Eu até coloquei aqui, que em outras versões você fala, né, fazer o mal. Essa palavra provocação significa ser maligno. E ser maligno no sentido da intenção. Manassés queria fazer isso. E quando você vê a história, depois em 2 Reis, capítulo 21, fala que ele matava os profetas que chegavam para ele e diziam: Manassés, não faça isso. Deus não é dessa forma, Deus não se brinca, não se trata dessa maneira. E ele ignorava durante todo o seu reinado, todo o conselho, todo o reinado não, boa parte do seu reinado, o conselho que ele recebia da parte do Senhor. Nós começamos a perceber então que essa história do mundo, ela não é verdadeira. E por que nós não podemos confiar e não podemos nos prender a isso? Porque o mal é mal e nós temos que entender isso e tomar um partido, não do mal, mas tomar um partido de dizer: eu não quero mais ser o mal que eu sou, eu não quero mais fazer o mal que eu tenho feito. E aí nós avançamos um pouquinho entendendo isso para a história de Manassés propriamente dita. Então, as ações, os atos e as atitudes de Manassés eram provocativas. Ele não queria de forma alguma reconhecer a Deus. E isso nós vemos nas pessoas. Nós vemos nas pessoas que nasceram em lar cristão, que hoje encontram-se desviadas do Senhor. Nós vemos isso nas pessoas que tiveram a oportunidade de receber a palavra de Deus, de receber uma experiência com o Senhor e hoje estão completamente avessas à palavra do Senhor. Eu não considero Deus, eu não aceito Deus, eu não amo ao Senhor. E todas estas coisas, elas chegam diante de Deus não como algo pessoal, não como algo como então eu tenho que exterminar esse mal, mas chega diante de Deus como provocações, como se dentro das nossas vidas não houvesse um crescimento natural ou uma compreensão natural de que Deus é Deus. E qual é a resposta então que Deus dá a esse jovem, né? Qual é a resposta que esse Deus dá a esse jovem provocativo, a esse jovem que em nenhum momento quis reconhecer a Deus, que viveu a sua vida para dizer que Deus não existe, né? Há uma diferença entre aquelas pessoas que são ímpias, que sua natureza é ímpia, que a sua natureza é totalmente sem conhecimento, sem revelação de Deus, e daquelas pessoas que tiveram uma revelação de Deus, tiveram um conhecimento de Deus, mas o provoca. Provoca com seus pecados, provoca com suas indiferenças, com suas ações malignas. Nós vemos que Deus, então, leva esse jovem a consequência de todos os seus atos, como ele mesmo bem avisou. Qual que é a resposta de Deus? Lógico, pastor, a resposta de Deus é: vamos exterminar, vamos acabar com essa pessoa, vamos nos vingar dela. Não. A resposta desse Deus foi amor. Porque Deus corrige a quem ama. Então, como pai, eu tenho que dizer, se eu não corrigir as minhas filhas, elas certamente se perderão nesse mundo. E o que nós vemos aqui na história de Manassés é um amor de Deus, um amor que supera o nosso entendimento humano. Desde quando Deus nos ama, nos permitindo ser presos? Desde quando nós podemos nos garantir com Deus, estando tão distante dele? Então, primeiras alianças que Manassés fez com os reis vizinhos, depois as provocações, as consultas a necromancias, a Deus, a feitiçarias, a bruxos, a todo tipo de coisas torpes, fazer os seus filhos passar
pelo fogo, oferecer oferendas, construções. São tantas coisas que nós carregamos em nossas vidas que, se Deus não interagir e não mexer na nossa vida, nós nos perdemos por completo. Então, o que nós vemos na história de Manassés é o amor de Deus. O amor de Deus pelo pecador. Ele não nos torna inocentes, mas ele nos ama, mesmo sendo pecadores. E essa é a diferença do mundo. Porque o mundo tenta esconder de todas as formas que existe o pecado. Deus não. Existe um pecado na sua vida. Eu te amo mesmo você sendo um pecador. E eu tenho um propósito para restaurar a sua vida. E isso está nos textos que nós vamos ler agora. Vamos para o primeiro, né? Isaías 49, 15, né? Vamos lá, Isaías 49. Opa. Me perdi aqui. Estava aqui nele já. Isaías 49, 15. Diz assim, ó. Você que já deve ter achado, já matou a charada. Mas olha só, aproveitando que nós estamos na semana do Dia das Mães, né? 49, 15. Aqui. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Nós sabemos o que é o amor de uma mãe. Nós sabemos o quanto uma mãe ama os seus filhos. Eu tenho uma mãe muito amorosa, você tem uma mãe extremamente amorosa. Então nós sabemos que a mãe está disposta a tudo, está disposta a fazer verdadeiros sacrifícios pelos seus filhos. Então ele pergunta assim, ó, pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho de seu ventre? Aí, olha o que Deus fala através da vida do profeta. Mas ainda que esta mãe, que é quase impossível, mas ainda que esta mãe se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Quando Manassés ele é preso pelos assírios, a forma como ele foi preso foi como de um animal. Porque essa é a forma como o mundo nos vê. Nós, filhos de Deus, nós que um dia tivemos a revelação do amor de Cristo em nossas vidas, ele nos considera como um animal. E essa referência não sou eu quem dou, é a própria Bíblia. Quando lá Jesus está em Gerasa, em que ele vai libertar o endemoniado daquela cidade, a legião de demônios que estava ali diz assim para Jesus, permita que nós sejamos lançados nos porcos, porque para Satanás, para o diabo, eu e você somos que nem porco, nós somos sujos. Não há referência alguma, mas para Deus nós somos filhos e ele nunca se esquece da sua filiação. Então, ainda que uma mãe amorosa, ainda que uma mãe se esqueça, ainda que uma mãe venha a faltar, Deus não se esquece de seus filhos. E no meio daquela prisão de Manassés, onde Manassés estava ali preso por ganchos, por espinhos, preso pelo seu nariz, ele não podia fazer nenhum movimento que doía. Eram dores por todo o seu corpo. Ele se lembrou do que ele aprendeu um dia através do seu pai. Ele se lembrou das sementes que foram lançadas. Daí a importância de um pai e de uma mãe serem cristãos. Inculca na criança, né? Coloca todos os dias na criança o caminho que ela tem que andar. E quando crescer, não se desviará dele. Quem disse isso foi Salomão. E aqui nós vemos a palavra se cumprindo. Manassés já estava aí com seus 50, ela vai fumaça, 60 anos, alguma coisa assim, e ele se lembrou de um Deus que curou o seu pai, de um Deus que deu força, de um Deus que liberou, de um Deus que curou, de um Deus que agiu instantaneamente. Então ele orou, e a oração dele era de um amargor, de uma tristeza, de uma angústia, e dizia, eu pequei contra ti. Durante todos os meus anos, o que eu mais fiz na minha vida foi te provocar a ira, eu reconheço isso. Como é linda a oração de um pecador. Como é maravilhoso reconhecer que você é um pecador. O pecado continua ali, o pecado foi ali desmascarado. Você é um pecador, mas diante dos olhos de Deus, você também é um filho. Então, quando nós vemos a forma como Manassés se rende, nós percebemos que Deus tinha toda a desculpa ou todo o argumento para dizer, eu vou acabar com esse rei agora, eu vou exterminar ele da face da terra. Mas Deus, a palavra diz que ele aplacou, ele segurou a ira dele, ele mesmo segurou a ira dele e não permitiu que aquele rei fosse morto naquela prisão. Antes, ele conseguiu fazer que os babilônios invadissem a Síria começasse a se quebrada e ele voltasse a Jerusalém e pudesse consertar o que ele tinha feito de errado. Ele não conseguiu consertar tudo, mas ele mudou a vida dele, ele tirou os ídolos da sua casa, ele mudou as coisas pelo seu reino, ele realmente mudou. Quando nós percebemos o quanto Deus nos ama,
Quando as fichas caem em nossas vidas, nós percebemos que a provocação, ela tem fim. Eu não posso continuar distante do Senhor, eu não posso continuar provocativo à ira de Deus, indiferente a esse amor, eu me rendo a esse amor. E aí nós vamos para o segundo texto, né? Salmos 36, 7. Olha que lindo esse salmo, Salmos 36, 7. Estou acabando, irmãos, espera aí. Salmos 36, 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Na tua Bíblia deve estar amor. Quão preciosa é, ó Deus, o teu amor. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra de tuas asas. Quando nós nos confrontamos com as escolhas da nossa vida, o mal é mal e ele escolheu ser mal. O vilão é vilão e ele escolheu ser vilão. O pecador é pecador e ele escolheu o pecado. E quando nós nos confrontamos diante da consequência dessa escolha, qual é a saída? Qual é a esperança? Qual é o motivo pelo qual você vai dizer, não tenho mais chance na minha vida, acabou-se, né? Foi-se todas as alternativas, todas as cartas na manga. Quando nós percebemos que pertencemos à filiação, que pertencemos à filiação de Cristo, que somos filhos de Deus, então para nós há uma esperança, e a esperança é perdão, arrependimento, a esperança é Jesus, porque nós falamos, Senhor, eu pequei contra ti. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos, então, como o salmista diz, nos refugiar, nos descansar nas asas desse Deus maravilhoso que estende sobre as nossas vidas. É tão glorioso ver essa palavra nos dias de hoje, porque muitos de nós sabemos que estamos aqui, que estamos nesse contexto desagradável, sem liberdade, com prisões sem paredes, com prisões sem grades, estamos presos dentro da nossa própria existência, na nossa própria consequência de pecado, e muitos não sabem o que fazer, então a depressão, a ansiedade, o pânico toma conta do povo de Deus, e aí eu quero dizer para você que está distante dos caminhos do Senhor, existe uma asa de Deus sobre a tua vida, se refugie sobre ela, se esconda sobre ela, se os espinhos pelo qual você se envolveu começaram a apertar a tua carne, se os ganchos desse mundo estão prendendo o seu nariz e sua liberdade foi completamente tirada, é tempo de olhar para aquilo que um dia você recebeu do Senhor, para aquilo que você recebeu como semente de Deus e dizer, eu me volto ao Senhor. Eu me volto a Deus. E a palavra do Senhor diz que da mesma forma que ele agiu ontem, ele age hoje e age eternamente porque ele é imutável, ele não pode negar a sua natureza. Então esse Deus maravilhoso que operou na vida de Manassés, que curou a vida de seu pai Ezequias, vai operar sobre o teu pecado, sobre a tua vida também, e vai te livrar dele, vai te limpar, vai te lavar. Você vai ter uma nova veste, uma nova roupa, um novo ser, você será uma nova criatura diante do Senhor. As marcas desse pecado vão ficar, mas Deus ele vai apagando todas as consequências dela para que você volte a ter, então, uma comunhão com esse Deus glorioso, com esse Deus maravilhoso. E, para terminar, João 15, 13, né? Falamos de 2 no Velho Testamento, vamos para o Novo. Talvez alguém diga, mas isso aí é no Velho Testamento, não se aplica no Novo. Não, se aplica no Novo também. Então, olha só que lindo, que expressão do amor de Deus. João 15, 13. Diz assim, ó. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, quando nós olhamos a história de Manassés, nós percebemos que esse homem, ele fez tudo o que era mal. Ele fez todas as coisas que não poderia ser feito. Ele contrariou todas as estatísticas, todo óbvio. Ele disse para o mundo, você é mentiroso, porque cada um de nós escolhemos nossos próprios caminhos e somos reféns das nossas próprias escolhas. A lei da semeadora está aí, eu estou colhendo todas as coisas que eu plantei. Então Manassés poderia, aos nossos olhos, ser exatamente assim, olha, uma pessoa que não merece nenhuma misericórdia. Ele fez os seus filhos passar pelo fogo, ele consultou feiticeiros, bruxos, ele fez pior. Ele fez com que todo o povo, todas as pessoas que estavam debaixo da autoridade dele, pecassem juntamente com ele. Durante anos e anos o pecado imperou na sua casa. Mas esse homem foi preso por todas as consequências. E lá na prisão, no momento onde ele se depara com o resultado, a sentença, a sequela de tudo aquilo que foi a vida dele, ele se arrependeu.
E aí você diga, é justo que Deus ame essa vida? É justo. Porque tem um outro versículo que diz que Deus terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E isso para nós é um alívio na tarde de hoje. Saber que nós temos um Deus que tem um amor maravilhoso, eterno, infinito, que as suas misericórdias não têm fim, que se renovam a cada manhã. E é por isso que eu quero dizer nessa tarde, olha, não importa o lugar que você esteja, se essa palavra chegou até você, é porque Deus pode tirar os espinhos, os ganchos, aplacar todo o furor de tudo aquilo que é sua consequência dos seus atos estão sobre a tua vida e te levar de novo ao reino do Filho do seu amor, te levar de novo diante da presença dele e uma nova aliança a ser feita com sua vida. Deus, ele quer se reconciliar com seus filhos. Deus, ele tem nos dado oportunidade, ele tem dado oportunidade a você de reconciliação. Então, se você hoje se encontra em pecado, se você se encontra hoje distante do Senhor, se você se encontra hoje provocando a ira de Deus, aprenda com Manassés. Não queira fazer diferente. Alguém já viveu essa vida, alguém já viveu isso que você está vivendo, alguém já provocou como você está provocando. Se renda ao Senhor. Porque o Senhor, ele é misericordioso, ele pode mudar todas as coisas. É tão glorioso ver a história de Manassés, eu não posso falar muito por causa do tempo, mas é glorioso porque nós vemos que Deus, ele primeiro permite que a Assíria, que era um povo que o pai, Ezequias, confrontou, invada a Jerusalém e pegue Manassés. Já que ele é teu amigo, olha aí o que teu amigo te fez, né? Ele permita que a Síria, um povo cruel, obstinado, invada a Jerusalém. E depois ele permite que a Babilônia destrua a Síria por conta do amor a esse rei. Então, olha o que Deus faz pela sua vida, olha o que Ele tem feito pela sua vida. Ele tem movido céus e terra, Ele entregou o seu único filho, Jesus, para morrer pelos seus pecados. Não existe maior amor que esse. Não há maior amor do que esse. Não há, não tem como. Esse amor, ele excede todo o entendimento da razão humana, ele excede toda a compreensão nossa, porque Deus, ele é assim. Então, nessa tarde, eu te convido a se render diante do Senhor. Se você está sem esperança, se você está completamente arrasado, se você não encontra saída em mais nada, se todas as portas te fecharam, se todos os teus amigos viraram o rosto e você não se encontra absolutamente sozinho numa prisão que você mesmo provocou, ore ao Senhor. Mas ore verdadeiramente, com choro, com lágrimas, com quebrantamento. E esse mesmo Deus que libertou a Manassés é capaz de mover uma nação inteira para socorrer a tua vida. Porque uma vida vale mais do que tudo nesse mundo. Assim diz o Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor consiga ter te alcançado, que o Senhor te alcance nessa tarde. E se talvez você que está vendo não foi uma palavra para você, que essa palavra então faça chegar até o teu amigo. Faça chegar a essa pessoa que se encontra provocando ao Senhor, levando a ira, levando o pecado, levando tantas coisas para a sua vida. Chega até ele e diz, olha, o Senhor tem uma resposta para a tua vida, Ele te ama e Ele quer te salvar. Ele quer impedir que você chegue a essa situação que Manassés chegou. Manassés reinou 55 anos. Né? Um dos termômetros, se o rei era bom ou era ruim, era o seu reinado. Né? Se reinava muito, é porque ele foi um bom rei. Se reinava pouco, é porque ele foi um mau rei. Mas Manassés, ele contraria toda essa lógica. Ele reinou 55 anos e ele foi um péssimo rei. Ah, então quer dizer que é melhor ser ruim do que ser bom? Não. Porque Manassés, ele nos vem provar uma coisa, que o Senhor é amoroso. Mas quantos de nós têm a mesma graça de Manassés? Quantos de nós têm a mesma profundidade que Manassés teve de reconhecer, o mesmo quebrantamento que Manassés teve de reconhecer o Senhor? Corra a Deus ainda enquanto é tempo. Corra ao Senhor enquanto você pode. Porque certamente essa palavra tem sido um alerta e tem sido uma esperança para muitos nesses dias. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar por essa palavra. Vamos orar. Perdão aí por estourar o tempo. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Se você não é essa pessoa, então ore pela pessoa que hoje precisa ouvir essa palavra. Seja você o intercessor dela. Eu fico imaginando Ezequias, né, como um pai, tendo cuidado de passar para o seu filho quem era o Senhor. Ele não pôde ver a queda de seu filho, mas Deus pôde. E da mesma forma como Deus foi misericordioso com Ezequias, Ele foi misericordioso com Manassés. Quem pode muito, pode pouco. Talvez você não esteja como Manassés, mas Deus também pode te alcançar. E mesmo que você esteja como Manassés,
Deus também te alcança, porque Ele não muda. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti. Pedimos, Senhor, que nessa tarde, assim como o Senhor tem se revelado à minha vida como um Deus tão maravilhoso e misericordioso, que Tu alcanças, ó Pai amado Senhor, a esses homens e mulheres, ó Pai amado, jovens, Senhor, pessoas que estão distantes do Teu caminho, Senhor, ajude-os a voltar, traga consciência, Senhor, do lugar onde eles estão. Talvez eles digam, estou num lugar tão preso, estou num lugar tão profundo que Deus não tem como me alcançar. Mas a Tua palavra diz que não temos como fugir de Tua presença. Para onde iremos, ó Pai amado? Mesmo se estivéssemos, ó Pai amado, no mais profundo do abismo, Tua presença ali nos alcançaria. Ah, Senhor, alcance essas vidas, alcance os que estão perdidos, alcance os que estão distantes, alcance, Senhor, e traga-os de volta, Senhor, para o Teu reino. Que eles entendam, Senhor, que a Tua linguagem é de amor, ó Pai amado, e que todas as consequências de suas vidas não são, ó Pai amado, porque os outros foram culpados, mas porque eles próprios escolheram, Senhor, os caminhos que eles percorreram. Mas, ó Senhor, Tu podes apagar todas estas coisas, por isso, Senhor, visita seus corações, visita a cada um deles, Pai. E que nessa tarde, ó Pai amado, Senhor, suas vidas possam estar se reconciliando com Tua presença, com Teu Espírito novamente, Pai. Eu oro a Ti e lhe peço, Senhor, Tua palavra, Senhor, seja saúde e vida para todos eles. Que o Senhor Jesus os alcance, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Que o Senhor realmente possa alcançar suas vidas. Eu tenho certeza disso. A palavra tocou muito ao meu coração. Ela falou muito comigo. Como Deus é amoroso. Como Deus ele é tremendo. E nós podemos ver isso com os piores personagens, né? Tomé, né, não cria e Jesus fez questão de mostrar as feridas. Judas se suicidou e até o último instante Jesus o amou. Nós vemos que Deus ele vai ali até o final mostrando a sua natureza. E por mais que as suas escolhas sejam estranhas, e por mais que as suas escolhas sejam definitivas, como foi de Judas, ele não teve salvação pelo suicídio, mas por mais que as suas escolhas sejam mais profundas, da parte de Deus sempre haverá amor. Sempre haverá amor. Então, se você está arrependido, se você tem consciência hoje do seu pecado, tem consciência sim, do seu erro, de quanto você se desviou, tenha certeza que existe um Deus que pode aplacar todas as coisas, pode segurar todas as consequências dos seus erros, da sua sentença, e pode zerar elas através do sangue de Cristo. Ele pode limpá-las, esquecer. Talvez a sequela do pecado, a consequência fique física, né? Um vício, talvez um erro, um crime, alguma coisa fica física ali, você tem que cumprir alguma coisa, mas da parte de Deus você tem paz. Amém? E esse é o propósito dessa tarde, que você se reconcilie com o Senhor. Um grande abraço, vamos torcer para salvar esse vídeo. E você que segue as páginas da Missão Cristã em Linha em São Paulo e da Missão Cristã em Linha Oficial no Facebook, nós temos um canal no YouTube com todos os vídeos que estão ali. Então é importante você também seguir lá e compartilhe, divulgue, para que essa palavra possa chegar em cada vez mais lugares, né? Eu vejo tantas pessoas fazer politicagem para ganhar recurso, dinheiro em cima disso. Nós não queremos nada disso, nós só queremos que a palavra do Senhor chegue a cada vez mais longe, a cada vez mais rápido, nos lugares mais distantes. Esse é o propósito de tudo isso, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, a paz.